Olá, graça e paz, louvado seja Deus, exaltado seja o nome do Senhor. Tudo bem com você? Tudo bem com sua família? Espero que tudo esteja bem. Chegamos a Êxodo, capítulo 10, a oitava praga, os gafanhotos. Diz o texto: Disse o Senhor a Moisés: Vai ter com Faraó, porque ele endureceu o coração e o coração de seus oficiais, para que eu faça estes meus sinais no meio deles e para que contes a teus filhos e aos filhos de teus filhos, como zombei dos egípcios, e quantos prodígios fiz no meio deles, e para que saibais que eu sou o Senhor. Apresentaram-se, pois, Moisés e Arão perante Faraó e lhe disseram: Assim diz o Senhor, Deus dos Hebreus: Até quando recusarás humilhar-te perante mim? Deixa ir o meu povo, para que me sirva. Do contrário, se recusares deixar ir o meu povo, eis que amanhã trarei gafanhotos ao teu território. Eles cobrirão de tal maneira a face da terra que dela nada aparecerá. Eles comerão o restante que escapou, o que vos resta da chuva de pedras, e comerão toda a árvore que vos cresce no campo. E encherão as tuas casas e as casas de todos os teus oficiais e as casas de todos os egípcios, como nunca viram teus pais, nem os teus antepassados desde o dia em que chegaram na terra até o dia de hoje. Virou-se e saiu da presença de Faraó. Então então os oficiais de Faraó lhe disseram: Até quando nos será por cilada este homem? Deixa ir os homens, para que sirva ao Senhor seu Deus. Acaso não sabes ainda que o Egito está arruinado? Então Moisés e Arão foram conduzidos à presença de Faraó. E este lhes disse: Ide, servi ao Senhor vosso Deus. Porém, quais são os que hão de ir? Respondeu-lhe Moisés: Havemos de ir com os jovens, com os velhos, com os filhos, com as filhas, com os nossos rebanhos, com os nossos gados, havemos de ir, porque temos de celebrar festa ao Senhor. Replicou-lhe Faraó: Seja o Senhor convosco, caso eu vos deixe ir, e as crianças. Vede, pois, vede, pois tende conosco más intenções. Não há de ser assim. Ide somente vós os homens, e servi ao Senhor. Por isso é que o pediste, e os expulsaram da presença de Faraó. Então disse o Senhor a Moisés: Estende a mão sobre a terra do Egito, para que venham os gafanhotos sobre a terra do Egito e comam toda a erva da terra, tudo que deixou a chuva de pedras. Estendeu, pois, Moisés o seu bordão sobre a terra do Egito, e o Senhor trouxe sobre a terra um vento oriental, todo aquele dia e toda aquela noite. Quando amanheceu, o vento oriental tinha trazido os gafanhotos, e subiram os gafanhotos por toda a terra do Egito, e pousaram sobre todo o seu território. Eram muito numerosos. Antes desses nunca houve tais gafanhotos, nem depois deles virão outros assim, porque cobrirão a superfície de toda a terra, de modo que a terra se escureceu. Devoraram toda a erva da terra e todo o fruto das árvores, que deixaram a chuva de pedras, e não restou nada verde nas árvores, nem na erva do campo, nem na terra do Egito. Então se apressou Faraó em chamar a Moisés e a Arão e lhes disse: Pequei contra o Senhor vosso Deus e contra vós outros. Agora peço-vos que me perdoe o pecado esta vez, e que oreis ao Senhor vosso Deus, que tire de mim esta morte. E Moisés, tendo saído da presença do Faraó, orou ao Senhor. Então o Senhor fez soprar um fortíssimo vento ocidental, o qual levantou os gafanhotos e o lançou no Mar Vermelho. Nem ainda um só gafanhoto restou em todo o território do Egito. O Senhor, porém, endureceu o coração de Faraó, e este não deixou ir os filhos de Israel. Olha, mais uma vez o texto começa falando a respeito do Senhor endurecer. Como eu já falei aqui, isso é apenas uma expressão idiomática. Quando nós vamos... se você separar somente esses versículos, é claro que vai parecer e dar a entender que é Deus quem endurece o coração. Amém? Como outros versículos na Bíblia. Mas quando nós vamos ver o contexto, nós vamos ver que Moisés se apresenta, Moisés fala com o Faraó, e Deus também, na conversa com Moisés, ele vai dizer: olha, Faraó ainda não reconhece o meu nome, Faraó ainda não se humilha na minha presença, Faraó ainda não obedece os meus mandamentos. Irmãos, para nós sermos servos de Deus, teve que ser mudado o nosso espírito, teve que ser mudado o nosso coração. Ímpio não serve a Deus. Ímpio, ele fala bem de Deus, ele diz que ama a Deus,
Mas quando se trata de fazer, de operar, de cumprir, ele não cumpre, ele não obedece, ele não serve. Amém? Infelizmente, muitos crentes que têm a oportunidade do novo nascimento por não renovarem a sua mente, amém? Eles ficam escravos dos pensamentos e de tudo aquilo que Satanás lança como dardo inflamado. O apóstolo Paulo, em Efésios capítulo 6, ele vai falar sobre a armadura de Deus. E ele diz que nós devemos empunhar o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Esses dardos inflamados têm o objetivo de nos fazer desacreditar de que a palavra de Deus é a verdade. Então, claro que o faraó estava aqui com o coração endurecido, né? E ele não iria ceder, porque faraó se achava Deus. Os oficiais de faraó tinham faraó como Deus. Porém, eles vão começar a aconselhar faraó agora. Eles dizem, olha, esse homem está trazendo mensagens e o Egito já está todo destruído, nós não temos mais o que fazer. Liberte esse povo, libere esse povo. E Faraó, debaixo da pressão dos seus oficiais, ele vai conversar com Moisés e ele pergunta, como é que vocês vão adorar? E no versículo 9 diz, Moisés respondeu, havemos de ir com os nossos jovens, com os nossos velhos, com os filhos e com as filhas, com os nossos rebanhos, com os nossos gados, havemos de ir, porque temos de celebrar a festa ao Senhor. Na verdade, eles não iam mais voltar para o Egito. Eles iam sair do Egito para a terra prometida. E essa nação tinha que ser grata aos judeus. Essa nação tinha que ser grata a José. Mas ela foi abençoada por José e pelos judeus. E o que foi que aconteceu? Elas se voltaram contra este povo e tentaram escravizar este povo. Você já foi abençoado por alguém e depois que você estava numa posição melhor do que aquela pessoa, você se voltou contra ela e tentou humilhá-la? Não faça isso. Na história da Bíblia, quem faz isso vai sofrer consequências terríveis. E não é porque Deus quer que sofra, não é porque Deus endurece, mas é porque a pessoa se esquece. Amém? Tiago diz que aquele que se esquece do perdão dos seus pecados é cego e não vê nada. Irmãos, só o fato de Deus ter nos perdoado os pecados e ter nos livrado do caminho do inferno e nos levar para um novo e vivo caminho, que é o caminho da esperança, da salvação, nós deveríamos ser gratos e submissos à vontade de Deus. Nós deveríamos cooperar mais, nós deveríamos servir mais, nós deveríamos dar mais atenção à palavra de Deus, nós deveríamos contribuir mais, nós deveríamos participar mais. Mas o que é que muitas pessoas fazem? Eles só reclamam, eles só murmuram, nunca estão satisfeitos. Eles querem mudar de emprego, Deus muda de emprego. Eles querem mudar de casa, Deus dá uma casa melhor. Eles querem comprar um carro, Deus dá o carro. E eles ainda não mudam, eles continuam, irmãos, ingratos. Eles continuam murmuradores, eles continuam com o coração duro, endurecido. E muitas vezes não entendem que Deus, Ele é bom. Não entende que Deus está querendo que ele se encaixe no plano de Deus. Não, eles querem encaixar Deus dentro do plano deles. Isso nunca vai acontecer. Então, quando Moisés aqui fala, né? Então o faraó diz, olha, não há de ser assim. E de somente vós, os homens, e servir ao Senhor. Por isso é o que pediste. E os expulsaram da presença de faraó. Então não tinham que negociar. Eles são expulsos da presença de faraó por causa da petulância do faraó. Por causa da arrogância do faraó. Você é uma pessoa arrogante, você é uma pessoa petulante. É claro que você vai dizer que não. Mas pergunta às pessoas que convivem com você. Pergunta ao seu cônjuge, pergunta ao seu pai, pergunta à sua mãe, pergunta aos seus filhos. Agora pergunte com o interesse de enxergar. Não pergunte para depois perseguir. Amém? E se eles falam alguma coisa, irmãos, pondera, pesa isso na balança, avalia a tua vida. Para de estar julgando a vida dos outros, se volta para si mesmo, avalie a tua vida. Você não vai poder mudar a vida das pessoas, você só pode mudar a si mesmo. E tem gente querendo mudar o mundo quando eles não têm mudado nem a sua própria vida. Então, Faraó vai expulsar e Moisés vai sair. Sabe o que é que vai acontecer, irmãos? A praga vai vir, os gafanhotos vão vir e o Egito já estava com muita dificuldade depois da chuva de pedras. Amém? E o que havia sobrado, agora os gafanhotos vão destruir. Quem passava fome no Egito eram os israelitas. Agora não.
os próprios egípcios vão passar a fome. Enquanto os israelitas têm o que comer, os egípcios não. Então, irmãos, olha, cuidado. Muitas pessoas que eram bem de vida, eram bem financeiramente, mas porque abusaram daqueles que semearam coisas espirituais na vida dele, daqueles que ajudaram eles quando eles estavam com necessidade. Vieram depois situações que consumiram tudo aquilo que eles tinham e que haviam construído por causa da arrogância do coração. Então se quebrante na presença de Deus, se apresente diante de Deus, se submeta a Deus e creia que Ele vai lhe conduzir, que Ele vai lhe ensinar, que Ele vai operar na sua vida. Amém? Hoje à noite quero convidar você a estar conosco na Casa do Oleiro. Nossa lista de presença já está aberta desde quinta-feira. Amém? Mande seu nome que ainda temos vaga. Você que não mora em Campina Grande, acompanhe pelas redes sociais, se inscreva no nosso canal, curta o vídeo e compartilhe com o maior número de pessoas possíveis. Faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua alma. Que você tenha um excelente domingo e até amanhã.